Vamos finalizar o nosso estudo da semana vendo sobre o poder de um testemunho pessoal. Vamos analisar novamente o apóstolo Paulo. Ele estava diante Agripa. Agripa era um governante, um último descendente da casa de Herodes. Ele professava ser judeu, mas na verdade ele era romano. Seus costumes eram mais romanos que judeus. Paulo estava ali diante dele para ser julgado. O apóstolo Paulo estava ali diante dele cansado, um homem que no seu corpo, no seu rosto refletia as marcas do conflito que lutou, que teve contra o mal, um homem cansado pelas muitas viagens missionárias, mas apesar disso ele estava com o coração repleto do amor de Cristo e estava radiante com a bondade de Deus ao longo da vida dele. Do outro lado, Agripa era cínico, descrente, endurecido e totalmente indiferente a qualquer sistema de valores. Ele não tinha mais sobre ele, ou talvez nem tivesse tido, o amor de Deus implantado pelo Espírito Santo através da leitura da palavra de Deus. Ou seja, um contraste muito grande entre os dois homens, mas que não impediu Paulo de testemunhar para Agripa. Quando lemos Atos 26, 1 a 32, percebemos o quanto o testemunho de Paulo foi poderoso. Agripa permitiu que Paulo fizesse uso da palavra em sua defesa. E Paulo, em sua defesa, estava defendendo-se, obviamente, da acusação de que ele estava indo contra o império, contra os judeus, simplesmente por defender a ressurreição de Cristo. E Paulo ele começa a contar a sua história, a história da sua conversão, mas antes de contar a história da conversão, ele fez um elogio sincero a Agripa. Nesse texto, no verso 3, ele falou o seguinte: mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Paulo reconheceu que Agripa tinha conhecimento, que Agripa tinha o conhecimento necessário para ocupar a função que ocupava. E depois, Paulo conta todo o seu testemunho de como ele foi chamado por Deus, primeiramente como ele era perseguidor dos cristãos, como ele teve um contato pleno com Jesus e direto na estrada de Damasco, e como ele veio a se tornar o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que pregaria a mensagem de Deus aos não-judeus. E por incrível que pareça, o rei Agripa quase se convenceu. Ele ficou tão maravilhado e impactado com o testemunho de Paulo, que em Atos 26, 28, é dito o seguinte: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades ou me convences a me fazer cristão. Ou seja, o testemunho poderoso de Paulo, da transformação que Jesus fez na vida dele, teve um impacto muito forte sobre um rei que era ímpio, diríamos assim. Isso mostra para nós, amigo ouvinte, meu amigo internauta, que não há um testemunho tão forte e tão eficaz quanto o testemunho de uma vida transformada. Isso impacta de modo significativo as pessoas, porque elas percebem, através de uma vida transformada, que há um poder sobrenatural por trás dessa transformação. E esse poder é Deus, esse poder é a pessoa de Cristo.
É por isso que você deve contar aos outros, e eu também, o que significa conhecer a Cristo e o que significa ser salvo por Ele e o que acontece na nossa vida quando desfrutamos da Sua presença, da Sua paz e da transformação que vem dEle. Contando estas coisas, você e eu estaremos cumprindo com a nossa missão de atrair pessoas a Cristo. E ao atrair pessoas a Cristo, elas poderão aceitar a Cristo como Salvador pessoal, estando com o coração aberto e disposto a aprender muito mais sobre Cristo e sobre suas doutrinas. E por que sobre as doutrinas de Cristo? Porque as doutrinas de Cristo refletem aspectos do caráter de Cristo. E essas doutrinas fortalecem a nossa fé e nos protegem contra os enganos, os falsos profetas. Então é muito importante que nós transmitamos às pessoas as doutrinas bíblicas, mas devemos também impactá-las com o testemunho que as doutrinas bíblicas causam em nossas vidas. Um relacionamento com Jesus nos leva a desejar compartilhá-lo. Que você e eu tenhamos o mesmo tato que o apóstolo Paulo teve, em elogiar aquilo de bom que havia na pessoa e depois contar tudo aquilo a respeito do que Jesus fez em nossa vida, sem medo, sem vergonha, sem temer qualquer tipo de consequência. E com certeza, você e eu seremos instrumentos de Deus, como o apóstolo Paulo, para tocar nos corações endurecidos. O testemunho de Paulo foi muito eficaz. O rei Agripa quase se convenceu. Só não se convenceu naquele momento, e talvez nem tenha se convencido, por seu endurecimento. Mas que o testemunho mexeu com ele, mexeu e muito. E isso pode acontecer conosco. O seu testemunho pode mexer com alguém, mas essa pessoa não se decidir por Cristo. Pode ser que essa pessoa nunca se decida, mas pode ser que daqui a alguns anos algo aconteça na vida dela e gere um impacto tão profundo que leve-a a lembrar do seu testemunho, e isso fará com que a pessoa aceite a Jesus. Ou seja, o trabalho não, Senhor, nunca é vão. Leia Colossenses 3, 23 e 24 e você vai perceber que o trabalho no Senhor nunca é vão e que, aceite ou não as pessoas, aquilo que nós apresentarmos, nós seremos recompensados. Porque a aceitação não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é transmitir, é informar, é evangelizar, é testemunhar. O aceitar depende da relação que a pessoa tem com o Espírito Santo, da permissão que ela dá ao Espírito Santo para tocar o coração dela. Faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a parte dele nos corações das pessoas. Obrigado por ter me acompanhado no estudo de hoje, desta semana. Aguardo a você no estudo da semana que vem. Nós vamos começar o nosso estudo da próxima semana no domingo. Decidi começar no domingo porque no momento do sábado nós sabemos que o nosso guia de estudos tem um pouquinho de conteúdo. Então eu começo no domingo dando a introdução apresentada no sábado, no guia de estudos, e já o estudo de domingo. E aí no sábado, ao invés de postarmos, por exemplo, o áudio, nós vamos postar um vídeo de conteúdo, dos conteúdos que temos postado no meu canal no YouTube. Tá bom? Então vamos fazer esta pequena mudança. Sábado você amigo ouvinte, terá um vídeo de conteúdo. Domingo, o início do estudo da lição semanal, até, obviamente, quinta-feira. Finalizando, amigo ouvinte e seguidor, eu quero lhe dizer que eu tenho me aprofundado em 2 assuntos em especial para ajudar aos meus ouvintes, telespectadores e internautas que necessitam de transformação e de conhecimento em tais áreas. Eu preparei um e-book e também algumas séries de e-mails sobre adolescência e também sobre inteligência financeira bíblica. 2 assuntos extremamente importantes. Primeiro, porque os nossos adolescentes não podem ser entregues para o mundo. Precisamos guiar nossos filhos adolescentes a Cristo para que eles tenham uma adolescência saudável, fluida, que sirva de base para uma vida adulta de sucesso.
E ao mesmo tempo precisamos de inteligência financeira bíblica para aprendermos a lidar com o dinheiro e para tirarmos de nossa mente crenças limitantes que nos impedem de desfrutarmos das bênçãos que Deus nos deu. Se você tem interesse em receber um desses e-books, ou até mesmo os dois, e se você tem interesse em receber essa sequência de e-mails que vai lhe ajudar e muito e levar transformação para a sua vida, eu gostaria que você fosse até a descrição do áudio no YouTube, ou se você estiver ouvindo em alguma plataforma digital, você pode acessar o meu site, leandroquadros.com.br, e na primeira página você vai ver 2 banners, um sobre cada assunto, para que você possa clicar, inscrever o seu e-mail, os seus dados e receber este rico material que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Será uma alegria compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos acerca desses 2 assuntos muito importantes. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.